Em 13 de março de 1964, no famoso comício da Central do Brasil, o então presidente João Goulart anunciou diante de um público de mais de 200 mil pessoas que iria enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei de reforma agrária em que previa o estabelecimento do tamanho máximo de 1.000 hectares para a propriedade rural e a consequente desapropriação de todas as fazendas acima desse limite, ao longo de 100 quilômetros de cada margem de todas as estradas federais. Tal projeto, conhecido como Decreto Supra, Superintendência da Reforma Agrária, foi abortado pelo iminente golpe militar. Olá pessoal, tudo bem? Vocês viram aí um trecho, né, da questão agrária no Brasil e no mundo, né, a questão de que o Brasil, um governo, no caso, João Goulart, tentava implantar um sistema de reforma agrária, ou seja, aquelas propriedades acima de 1.000 hectares deveriam ser abolidas no país, e esse sistema não deu certo, esse projeto não vingou, não deu certo porque a gente teve a entrada de um golpe militar aí, né, a partir de 64 e tal, que instaurou uma ditadura no Brasil. Mas isso não é característica apenas do Brasil, nessa questão de mostrar que a reforma agrária, a questão agrária, ela é ao mesmo tempo preconceituosa, ou seja, eu tenho alguns embates políticos e econômicos, sociais, enfim, nessa questão, que permitem com que eu tenha uma desigualdade em relação à estrutura agrária, não só no Brasil e no mundo. Então, nesse sentido, o tema de nossa aula de hoje é a questão agrária mundial e do Brasil. Essa estrutura toda que existe no mundo hoje em relação à questão da terra, a questão agrária, vai trazer uma série de implicações para os países que dependem muito da agricultura, né? Países que precisam produzir alimentos porque possuem ou grandes quantidades de população ou porque visam mercados externos. Então, assim, a gente vai ter, no caso do Brasil, uma estrutura que começa mesmo a se desvencilhar em relação à questão do território, principalmente não respeitando as questões do território, a partir lá de 1500, né? Com a estrutura toda ela de hereditariedade, ou seja, quanto eu vou ganhar um direito à terra, eu vou ter um direito a partir da minha herança, a partir da minha família, e não por um direito social de produzir nela e poder gerar frutos, poder gerar bens para abastecer as populações urbanas, por exemplo. A gente vai ter uma estrutura que no mundo hoje ela é desigual em relação à estrutura agrária, né, em relação à terra. Então a gente vai ter algumas implicações hoje, principalmente em relação à questão da estrutura agrária na Europa e nos Estados Unidos, que basicamente tem a ver com o quê? Com o tipo de propriedade que prevalece. Em grande parte da Europa, a gente vai ter o quê? O estabelecimento de minifúndios e pequenas propriedades, né? Propriedades que vão ter no máximo aí 50, no máximo de 50 a 100 hectares, que visam boa parte delas para a subsistência, e o excedente gerado a partir dessa produção vai abastecer as áreas urbanizadas da Europa, em países como França, como Alemanha, como Inglaterra. Mas por que a estrutura que prevalece, que prevaleceu, né, que prevaleceu e que prevalece na Europa até hoje é o minifúndio? Justamente pela questão territorial. São países de dimensões territoriais pequenas, se comparados ao Brasil. Aquele exemplo que a gente trabalha em geografia, de que no caso da Europa tu vai ter áreas agricultáveis que tu vai ter daqui a pouco uma grande empresa no Brasil ou um grande proprietário que detém essa mesma área na Amazônia ou no Centro-Oeste. Então é uma estrutura extremamente desigual e no caso da Europa ela vai trazer algumas implicações sérias em relação a essa dificuldade em termos de áreas agricultáveis. Uma das principais dificuldades em relação a esse tipo de área, esse tipo de minifúndio que prevalece na Europa, diz respeito justamente à demanda dos produtos. São países considerados ricos, né, países que têm economias fortes, principalmente nos setores secundário e terciário da economia, e que nesse sentido, como não produzem o suficiente em termos de alimentos, necessitam do quê? De importações. Acabam comprando produtos de países, no caso, como o Brasil, como a China, como a Argentina, enfim, precisam abastecer os seus mercados de alimentos a partir de importações. Isso gera o quê? Um custo muito alto. Por mais que os produtos agrícolas tenham valores abaixo do que em relação ao produto industrial, né, uma mercadoria, ainda assim eles têm um custo que vai pesar muito na economia de países dependentes, como a França, como a Inglaterra, como a Alemanha. Então esse tipo de estrutura que prevalece, no caso na Europa, é uma estrutura que na verdade tem mais a ver justamente com as
com as, digamos, as implicações territoriais, ou seja, são países pequenos que não possuem dimensões suficientes para a agricultura. Fora isso, ainda essa questão da área pela área, eu tenho também a questão das áreas, digamos, de risco, ou áreas que são impróprias para cultivo. São áreas que não são agricultáveis, ou próximas a montanhas, ou a rios, enfim, caudalosos, ou áreas de banhado, enfim, que não permitem que eu tenha realmente uma produção suficiente que possa abastecer os centros urbanos europeus. Os Estados Unidos e as empresas rurais. No caso da estrutura agrária norte-americana, o que vai prevalecer é uma estrutura que privilegia basicamente a economia tipo exportação. São as chamadas empresas agrícolas, né? Empresas que buscam, acima de tudo, uma lucratividade externa. São empresas divididas principalmente nos chamados belts norte-americanos, os cinturões norte-americanos, que se especializam em determinados cultivos. Eu vou ter o belt do leite, né? Eu vou ter o belt que trabalha com algodão, né? Eu vou ter o cinturão lá da soja, o cinturão do milho, ou seja, são cinturões basicamente de monoculturas, atrelados à presença de empresas rurais, empresas que têm aquela estrutura toda, uma cadeia produtiva, uma cadeia de profissionais que vão desenvolver uma empresa, né, que vão fazer com que essa empresa vise basicamente, vislumbre basicamente o lucro. Então eu vou ter um engenheiro agrônomo, eu vou ter um engenheiro de produção, eu vou ter um profissional lá ligado à questão dos solos, um profissional ligado à questão da logística, um administrador de empresas, por exemplo, para no final das contas eu ter uma lucratividade maior. Então hoje nos Estados Unidos eu tenho uma espécie de predomínio desse tipo de propriedade, desse tipo de área. Claro que eu também vou ter alguns minifúndios, né? Mas o que prevalece hoje em termos agrários, em termos de propriedade da terra nos Estados Unidos, é mais a questão de produzir para o mercado, né? Aquela grande fala do George Bush, né? O George Bush filho, dizendo que um dos principais objetivos dos Estados Unidos na atualidade é ser o principal abastecedor do mundo, né? Ele vai abastecer o mundo com os alimentos. Então, essa procura por áreas ocorre mais ou menos nesse sentido, e a procura de especializações para cada área a partir dos belts também vai mais ou menos nesse tipo de política econômica em relação à agricultura dos Estados Unidos. Vamos ver agora a estrutura agrária na África e na Ásia. Duas áreas, né, dois continentes que têm sérios problemas em relação à estrutura agrária. Por quê? Primeiro, eu não posso esquecer a questão histórica. São duas áreas que na história, né, nas suas histórias respectivas, foram o quê? Colônias, né? Áreas ocupadas por países que aproveitavam seus recursos, tanto em termos de vegetação, em termos de recursos minerais, quanto em termos de população, né? O grande berço da escravidão no mundo, digamos assim, em termos de manutenção de escravos no mundo, saiu da África, né? Partiu da África. Os escravos africanos abasteceram mercados, né? Eles eram tratados como verdadeiras mercadorias em relação a isso. Então, justamente essa questão histórica de colônia já vai mais ou menos mostrar como é que a estrutura agrária vai se manter e vai permanecer por muitos séculos e vai ser mais ou menos hoje a mesma estrutura do passado, ou seja, uma estrutura desigual, onde boa parte da população não tem acesso à propriedade da terra, não tem acesso à renda, não tem acesso a riquezas, e eu vou dar margem para quê? Para o surgimento de uma série de conflitos no campo. Vamos falar agora das plantations africanas e a subsistência. Empresas agrícolas, latifúndios na África, no caso africano, né, basicamente, que visam mercados externos. E aí na base, ou seja, o dono daquela propriedade pode ser um inglês, pode ser um alemão, né, um descendente dos antigos colonizadores, que vai exportar desde amendoim até milho, soja, enfim, uma série de cultivos que visam basicamente alimentar o quê? O mercado mais próximo, que é o mercado europeu, que é o mercado de origem dos antigos colonizadores, né? Então, eu vou acabar produzindo dentro do mercado africano, em termos de estrutura agrária, uma desigualdade ainda maior existente, e boa parte da população nesse continente ela não vai ter a propriedade da terra, ela vai ser uma simples empregada em relação a esse tipo de estrutura. Ela vai trabalhar nos grandes latifúndios, produzindo amendoim, por exemplo, ou produzindo café na Etiópia, visando basicamente essa subsistência, porque os valores pagos em termos de mão de obra são irrelevantes. Geralmente, em muitos casos na África hoje, o trabalhador desse grande latifúndio ele não recebe um salário. Ele recebe apenas um prato de comida ou uma ajuda de custo. Ele não tem nenhum direito trabalhista. E essa é uma outra questão que está associada, sim, à estrutura agrária, que é desigual,
que é decadente, mas ainda assim é um modelo que permanece na África, por mais que eu tenha uma série de conflitos hoje entre as populações africanas, ainda assim essa estrutura permanece e ela é uma das grandes responsáveis pelos principais problemas da África hoje, citando a questão da fome e das principais doenças, porque esses problemas eles passam sim pela questão econômica, pela questão histórica, e isso não pode ser esquecido em relação ao continente africano. As fazendas asiáticas e a grande mão de obra. Já em relação ao continente asiático, eu vou ter uma mescla de estruturas arcaicas, históricas, em relação a latifúndios, em relação a minifúndios também que estão surgindo, em relação a técnicas agrícolas utilizadas tanto em propriedades coletivas, aí eu vou ter uma estrutura diferenciada, né, propriedades coletivas, onde eu tenho 100, 200, 500 pessoas trabalhando, por um sistema de jardinagem, né, e ao mesmo tempo eu vou ter algumas empresas que visam exportação e que não trabalham com a lógica do coletivismo, e sim com a questão empresarial, com a lógica da grande empresa agrícola. Principalmente no que, em qual setor, em qual cultivo, em relação ao arroz. O continente asiático tem aí 10 dos 10 maiores produtores de arroz do mundo, ou seja, os 10 principais produtores de arroz do mundo são países, no caso, da Ásia, né? Que é um fator, na verdade, que tem a ver com a questão histórica, cultural deste continente. Então, a estrutura agrária, a estrutura fundiária desse continente é uma estrutura que ela não tem tanto ainda essa questão empresarial, por mais que eu tenha algumas empresas se preocupando, ela é uma área, aliás, que não tem uma formação ainda visando mercados externos. Até porque, pelos altos índices de pobreza também nesse continente, eu vou ter o arroz como base principal da cadeia alimentar. Então, as pessoas consomem muito arroz, então, boa parte da produção realizada, por exemplo, na Índia, ou no Vietnã, ou na China, acaba se concentrando, acaba ficando no mercado interno. No caso da China, a população é mais ou menos de 1 bilhão e 300 milhões, e no caso da Índia, 1 bilhão. Então, imagine, alimentar 2,3 bilhões de pessoas, né? Então, eu preciso ter um cultivo forte nessas áreas e, no caso, um alimento que permita eu transformar ele em várias coisas, desde a bebida até a alimentação em si, né? Transformar num bolo, enfim, derivados. Então, nesse sentido, a estrutura fundiária e agrária do continente asiático, ela é ainda desigual, tem muito a ver com a questão histórica, né? Com a questão dos grandes impérios formados na China, no Japão e em outros países, que ainda mantém essa estrutura, digamos que uma estrutura até certa forma desigual, né? Que é a questão dos estratos sociais da população, que muitas vezes submetem à questão de ganhar pouco, não só em relação à agricultura, mas em relação aos demais setores da economia. Bem, agora a gente vai trabalhar sobre a questão da estrutura agrária brasileira. Uma estrutura que se subdivide entre 3 tópicos básicos hoje em relação a tipo de estrutura, em tipo de propriedade, a tipo de mão de obra ocupada e a tipo de implicações, né? Que tipo de implicações, aliás, eu vou ter em relação a esta mão de obra? Será que eu vou ter uma mão de obra que vai ser expulsa ou vai permanecer trabalhando no campo? Será que o número de empregos que eu tenho em relação ao tipo de propriedade permanece ou ocorreu uma modificação ao longo das décadas no Brasil? Né? É uma estrutura que se mantém desigual ou não? Essa é uma grande questão hoje e ela está na pauta principal hoje dos grandes movimentos contestatórios em relação ao Brasil, movimentos que buscam, acima de tudo, a inclusão social. Dentro dessa estrutura agrária brasileira, nós vamos ter hoje os minifúndios. Áreas em termos de dimensão pequena, né, que ficam entre 25 a 50 hectares no máximo, destinadas basicamente para a subsistência e para a geração de algum excedente que vai fazer o quê? Vai acabar abastecendo os grandes centros urbanos. Então, a grande importância do minifúndio no Brasil hoje diz respeito justamente a essa questão de abastecer centros urbanos, abaratear o custo de vida do operariado urbano, né? Então, a gente consegue ter no Brasil ainda hoje uma questão primordial que é a seguinte: as pessoas conseguem ainda viver nas cidades, por mais que os custos aumentem a cada dia, mas ainda conseguem de alguma maneira se alimentar adequadamente. Tanto é que nas principais áreas urbanas, por mais que eu tenha ainda algumas áreas de exclusão, como favelas, ainda assim a população consegue pelo menos ter a alimentação básica, né? Aquela alimentação naquele velho ditado, arroz, feijão e ovo e tal, alegria do povo. A gente consegue ter ainda isso na mesa do brasileiro, muito em função desse minifúndio que vai acabar abastecendo boa parte das grandes cidades brasileiras. Vamos ver agora os latifúndios. Latifúndios que já vêm, né, como eu havia comentado anteriormente, lá da época lá da origem do Brasil, né, da ocupação do Brasil pelos portugueses, lá por volta de 1500,
quando eu tenho estabelecimento de alguns sistemas, né, sistemas hereditários, capitanias hereditárias, sesmarias, enfim, sistemas que acabam criando uma espécie de concentração da propriedade. Né? Isso vai ocorrendo que uma espécie de evolução temporal, uma evolução no tempo, e acaba ocorrendo o que? Uma manutenção desse poder. Porque isso é poder, a terra hoje no Brasil ainda ela representa poder. As pessoas que detêm o título de propriedade da terra, elas acabam exercendo um poder sobre os que não possuem esse tipo de propriedade. Então, assim, a estrutura brasileira começa desigual já em 1500 e vai chegar no atual período, né, vai chegar hoje a concentrar grande parte das terras agricultáveis. Um exemplo característico da forte presença do latifúndio, é que em termos de número de propriedades no Brasil, o latifúndio não é a principal fonte, né, não é o principal espaço de ocupação. O número de propriedades que a gente tem mais hoje no Brasil são minifúndios. Agora, em termos de área ocupada, ou seja, em dimensões ocupadas, os latifúndios ocupam mais ou menos 70% das áreas agricultáveis. São fazendas, no caso da Amazônia e do centro-oeste do país, que chegam a ter mais ou menos entre 1.000 a 50.000 hectares, fácil. Então, assim, é uma estrutura desigual, vai acabar gerando uma série de conflitos em relação a esses latifundiários, porque boa parte deles, e aí se atrelando e se adaptando, se moldando à Constituição brasileira, acabam criando latifúndios onde não existe produção. Elas não são consideradas áreas produtivas. E aí dão margem para quê? Para os conflitos. Alguns movimentos sociais do campo vão contestar que, por não produzir, essa propriedade tem que ter o quê? Tem que ter uma desapropriação. Ela não pode mais continuar com aquela dimensão toda, ostentando uma riqueza, uma luxúria, e sendo que ela não está tendo a principal função dela, não está respondendo pela principal função, que é gerar alimentos e acabar fazendo uma inclusão social, né, possibilitando a inclusão das pessoas dentro das propriedades. Outro ponto importante em relação ao latifúndio é que eu criei hoje no Brasil uma estrutura, eu tenho, aliás, no Brasil, uma estrutura que me diz que as pessoas que são as latifundiárias, elas acabam tendo uma relação de poder muito grande e essa relação ela acaba se expandindo de tal maneira que ela não fica apenas na questão econômica da produção, ela fica atrelada à questão política. Tanto é que no Brasil hoje, para você ter uma ideia, boa parte das pessoas, ou dos grandes fazendeiros latifundiários, ou são deputados, ou já foram deputados, né? Ou são deputados em algum determinado período histórico, em algum determinado momento de suas vidas, foram fazendeiros. Então a gente tem uma chamada bancada ruralista no Brasil, né, que está atrelada a alguns partidos de direita, alguns partidos liberais, inclusive, que buscam basicamente a manutenção desse poder associado à agricultura. Agricultura latifundiária, monocultura, ou seja, uma única cultura, tipo exportação, para aumentar os lucros, e basicamente não empregando muita gente, porque o que eu tenho em termos de empregados são alguns poucos empregados que acabam, de alguma forma, mantendo as máquinas em funcionamento, ou seja, eles servem para manobrar as máquinas e para fazer a manutenção delas. Nesse sentido, eu não vou ter muita mão de obra empregada na agricultura via latifúndio no Brasil. Vamos trabalhar agora sobre as empresas rurais no Brasil, né? Que tipo de participação essas empresas têm, tanto no que diz respeito à estrutura agrária no Brasil, quanto em relação à questão da produção. Bem, as empresas rurais, elas têm no Brasil uma associação muito grande com os latifúndios. Por quê? Porque a Constituição diz que se um latifúndio é improdutivo, ele é passível de desapropriação. Ou seja, eu posso desapropriar esse latifúndio e criar ali assentamentos rurais via MST, por exemplo. Então, o que um grande latifundiário pode fazer? Ele vai subdividir o seu grande latifúndio em lotes, criando o quê? Empresas rurais. Essas empresas rurais vão se destinar a produzir alimentos em larga escala, com alta mecanização, com estudos empresariais copiando o modelo principalmente norte-americano, ou seja, eu vou ter uma série de profissionais envolvidos, né, profissionais com cursos superiores e tal, visando basicamente aumentar a distribuição desse determinado cultivo e não só visando apenas o mercado externo e também interno, né, porque no Brasil a gente vai ter, principalmente a partir da década de 70 e 80, uma melhoria nos índices de alimentação. Então, as pessoas começam a consumir, digamos, uma gama maior de produtos industrializados, enlatados, enfim, e a agricultura acaba se adaptando a esse modelo e criando uma subdivisão da agricultura que hoje a gente chama de agroindústria, né? É a indústria associada à agricultura, produzindo alimentos em larga escala e com pesquisas científicas para a melhoria dos alimentos. Ao mesmo tempo, eu vou ter toda uma preocupação em relação a que tipo de mão de obra eu vou empregar.
é uma mão de obra que em empresas rurais é cada vez mais qualificada, porque ela não se restringe apenas ao cara que vai executar o plantio, né? A pessoa que vai executar o plantio, a pessoa que vai executar a colheita, e sim as pessoas que vão pensar toda a cadeia produtiva em relação à agricultura, né? Todas as etapas que eu necessito passar para ter uma maior produtividade e para gerar maiores lucros para as grandes empresas. Outro fator importante em relação às empresas rurais no Brasil é que boa parte delas tem capitais que não são brasileiros, são capitais estrangeiros, principalmente de empresas aliadas ou associadas ao setor petroquímico ou químico nos Estados Unidos, ou empresas que trabalham com biotecnologia. São empresas que estão investindo no Brasil basicamente para testes dos seus produtos. Um grande exemplo nesse sentido é a Monsanto, uma empresa norte-americana que trabalha no setor de biotecnologia, que comprou várias fazendas e criou várias empresas rurais, tanto no centro-oeste quanto na região sul do país, para desenvolver novas tecnologias em relação às sementes, melhorias das sementes para aumentar a produtividade, abarcar novos mercados e aumentar o número de agricultores que vão utilizar essas sementes no futuro, né? Então, esse tipo de política das grandes empresas rurais hoje acaba monopolizando os capitais. Grande parte do capital investido na agricultura está associado hoje às chamadas empresas rurais, empresas agrícolas, e também aos latifúndios. São os dois setores da estrutura agrária que vão acabar concentrando os investimentos, concentrando os lucros e concentrando as expectativas governamentais, porque quase todos os investimentos dos governos federais, estaduais, enfim, em relação a subsídios agrícolas se destinam em grande parte aos latifúndios e às empresas rurais. O minifúndio fica sempre como uma questão secundária em relação aos investimentos estatais. Então, assim, a gente vai ter essa estrutura extremamente desigual e ela vai dar margem para uma espécie de contestação dessas estruturas. Estruturas que são altamente desiguais, altamente concentradoras, tanto em termos de volume de área ocupada, de terras ocupadas, quanto em capitais investidos e lucros obtidos. Então, eu vou ter cada vez mais pessoas que saem do campo, migram para as cidades e acabam aumentando o contingente de pessoas faveladas, pessoas marginalizadas, pessoas que ficam, em geral, à margem mesmo da sociedade, vivendo com pouco, vivendo miseravelmente. Isso tem tudo a ver com uma estrutura histórica que foi montada no Brasil e que é uma estrutura que ocorre, assim, não só em relação ao Brasil, mas em vários países do mundo e tem a ver, sim, com a questão da colonização. O Brasil, por ser uma ex-colônia e que ainda tem muitos traços coloniais, né, a gente chama muitas vezes isso de um chamado neocolonialismo, né, o Brasil copia tudo em termos agrícolas, mas também em termos culturais. Isso vai fazer com que ocorra uma dependência em relação à agricultura, principalmente, né? Porque as tecnologias empregadas hoje na agricultura das grandes empresas rurais, dos latifúndios, ela vem basicamente dos Estados Unidos, através dos tratores, das colheitadeiras, que são fabricadas tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, com as suas filiais, e também em relação aos insumos agrícolas, aos venenos, agrotóxicos, aos pesticidas, que também vêm das matrizes localizadas nos países centrais, basicamente Estados Unidos e alguns países europeus. Vamos ver agora os conflitos agrários no Brasil. Os conflitos agrários, né, pessoal? Vamos ver se realmente a população sabe qual a causa ou quais são as causas principais dos conflitos agrários no Brasil. Vamos ver agora uma enquete na rua pedindo a opinião da população. Roda aí. Quais são os principais motivos dos conflitos agrários do Brasil? A falta de distribuição de terra, né? Falta de mobilização do governo. Acho que o governo está muito parado. Não sei dizer. Hoje existem grandes pessoas aí que têm 1.000, 2.000 hectares. E aqui não tem um pedaço de terra. Como é que fica? É que você só vê o pessoal falando da reforma agrária, mas ninguém sabe, na verdade, o que é na verdade, né? As pessoas mais leigas que não têm menos conhecimento não sabem o que é na verdade, né? Olha, os principais motivos é a falta de política, né? O povo mais bem remunerado, falta de educação, né? Para o povo. Esse é o motivo. Vocês viram aí, né, pessoal? Nem todo mundo sabe realmente quais são as causas principais dos conflitos agrários no Brasil hoje. Nem todo mundo tem essa ideia de porquê, de qual a origem histórica, né, qual a origem, aliás, né, em relação aos conflitos, que tipo de implicação vai trazer isso. E é justamente pela população brasileira não ter ainda uma consciência, né, em relação a esses temas que a gente tem uma margem para manipulações ideológicas em relação a esse tipo de assunto.
Ao mesmo tempo, eu vou ter em relação aos conflitos uma série de interesses, né, nos principais conflitos agrários no Brasil hoje. Eu tenho um movimento muito forte, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que na verdade buscam a questão da inclusão social a partir de uma série de expectativas geradas, expectativas históricas, e são expectativas que foram frustradas, ou seja, a população que vivia no campo e que vive no campo não teve as suas demandas atendidas, e é justamente por esse fator, ou boa parte desses fatores, que hoje os movimentos estão cada vez mais fortes e não se restringe mais apenas ao Brasil. O exemplo do MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é um movimento que começou no Brasil, mas hoje está presente em uma série de países da América Latina, e a tendência assim, é dele expandir ainda mais, né, não só para o continente americano, mas também daqui a pouco para o continente africano, por que não? É um movimento forte que visa basicamente incluir as pessoas na questão social, ou seja, na questão da função social da terra em relação a uma inclusão que permita eu e minha família, né, a minha família no caso, ter um alimento digno, né, ter um abastecimento digno das suas necessidades, principalmente alimentares, e isso por si só já é uma grande dificuldade em termos de implicações políticas dentro do território brasileiro, porque eu tenho ao mesmo tempo pessoas de uma classe mais abastada, uma população que geralmente é latifundiária ou detém boa parte da propriedade da terra no Brasil, que vai ser contra esse tipo de política de inclusão social, de reforma agrária, enfim, de melhoria da vida das populações menos favorecidas. Então, pessoal, as principais causas associadas aos conflitos agrários no Brasil têm, ao mesmo tempo, uma origem histórica, das sesmarias, das capitanias hereditárias, e passa também pela concentração a partir dos latifúndios gerados em constituições, principalmente ali a partir dos governos militares, quando ocorre ainda uma maior concentração dos latifúndios, uma redução dos minifúndios, uma exploração maior do trabalhador, uma expulsão do trabalhador do campo para a cidade, que vai dar justamente margem para a criação de organismos, de grupos que buscam a luta pela terra, ou que têm a luta pela terra na base, né, da sua ideologia. Um dos principais grupos, o MST, que tem atuação em várias regiões do país e, por que não, já em vários países do mundo. E então, nesse sentido, a gente vai ter agora o estabelecimento de algumas áreas principais, né, as principais áreas de ocorrência dos conflitos hoje no Brasil. Áreas que são clássicas já em ocorrência, principalmente no berço do MST, a gente vai ver a origem do movimento, se dá no noroeste do Rio Grande do Sul, principalmente naquela área ali próxima a Passo Fundo, a cidade de Passo Fundo e a cidade de Sarandi, onde começam os movimentos de ocupação e invasão de propriedades rurais, e aí o movimento começa a ter realmente uma presença maior nesse estado, no caso do estado do Rio Grande do Sul, e depois começa a se expandir. E ao mesmo tempo que ele vai se expandindo, ele vai, digamos que ocupando faixas e regiões do Brasil, os conflitos vão aumentando e os focos de tensão vão se estabelecendo. Outra área, digamos hoje, perigosa em relação a esses conflitos, porque o número de mortos aumenta, a gente vai ter aí, nos últimos 10 anos, milhares de mortos em relação aos conflitos agrários. Algumas áreas que são clássicas, são perigosíssimas em relação a esse tipo de ocorrência. Pontal do Paranapanema, por exemplo, na divisa entre o estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso, é uma área que é uma área chamada de devoluta. O que é a área devoluta? Uma área que fazia e faz ainda parte da União, ou seja, são os estados, é o governo federal também que detém a propriedade, mas existe uma ocupação, até porque o estado não tem como legitimar aquela área, botar ali uma segurança ou coisa parecida, né, incluir uma segurança naquela área. Então a gente vai ter uma ocupação tanto de poceiros quanto fazendeiros que vão invadir a área literalmente e vão ocupar ela por um determinado período e vão exigir a posse depois de um certo tempo. Ao mesmo tempo, eu vou ter justamente nessas áreas de maior ocorrência, né, o noroeste do Rio Grande do Sul, o Pontal do Paranapanema entre São Paulo e Mato Grosso, e também no sul do Pará, que são as três principais áreas de ocorrência hoje dos conflitos, né, o sul do Pará, justamente no caso do sul do Pará, por ser uma área ainda considerada uma espécie de vazio demográfico, ou seja, a população da região norte ainda e mesmo da região centro-oeste, ela não é tão grande quanto a população concentrada no Brasil, principalmente na faixa litorânea. As principais cidades brasileiras, as principais capitais, as principais metrópoles estão localizadas nessa faixa costeira, né, faixa atlântica, próxima ao Oceano Atlântico. Então, nesse sentido, a gente vai ter ainda uma falta de população nesse sentido, né? Uma população que não ocupa ainda devidamente essa região, principalmente a região norte. Isso vai dar margem para que um número muito grande de pessoas
que migram para essas áreas e não tenham ainda a questão da propriedade, não detenham nenhum tipo de propriedade, vão buscar os seus direitos, vão buscar a sua inclusão e vão invadir áreas. Então vai ter 2, 3 pessoas que vão acabar invadindo uma propriedade e aí vai ter uma disputa entre elas para ver quem realmente detém os direitos. No fundo ninguém detém, né? E aí vai dar margem para quê? Para fraudes, né? E junto a cartórios, aquele exemplo clássico na geografia brasileira, que a gente trabalha em geografia brasileira em relação aos chamados grileiros, no processo de grilagem, né? As pessoas fraudam documentos colocando esse documento junto a grilos, por exemplo, numa caixinha. Esses grilos vão ao longo do tempo largando um líquido junto a esses documentos, tornando eles velhos, pelo menos com um aspecto de velho. Então esse documento parece antigo e aí eu vou num cartório lá, fraudo o documento, fraudo os nomes dos proprietários e acabo legitimando pelo documento, a veracidade dele, pelo tempo de uso. Parece que ele é velho, então esse documento é válido. Então nessas áreas os conflitos aumentam a cada dia. Para você ter uma ideia do impacto desses conflitos na população dessas regiões, a cada dia que passa aumenta o efetivo, né, de policiais, tanto civis quanto militares, enfim, a Polícia Federal também atua muito nessas áreas, porque a cada ano que passa a gente tem um conflito sério, alguns conflitos que a mídia mostra, né, pessoas, em alguns momentos morrem 15, 20 pessoas, né, num único conflito armado, geralmente, né, existe um grande contrabando, inclusive, de armas nessas áreas, né, armas que não existe porte nenhum, não são armas legalizadas, e que dão margem para que esses conflitos aumentem a cada dia nessas áreas mais, digamos, perigosas, mais explosivas em relação aos conflitos agrários no Brasil. Outro tema importante em relação à questão agrária é o Estatuto da Terra e a reforma agrária no Brasil. O Estatuto da Terra foi implantado no Brasil por uma política dos governos militares a partir de 64. É um estatuto que diz, entre outras coisas, que tipo de propriedade a gente tem no Brasil e a gente pode ter no Brasil. Eles vão criar várias categorias de propriedade, né? Desde o minifúndio, passando pelo latifúndio, chegando à empresa rural. E também em relação à questão da reforma agrária. O Estatuto da Terra diz, nas suas entrelinhas, que o Estatuto da Terra, como um todo, ele deve englobar esse fator da questão da reforma agrária como fator de inclusão social. E aí ele coloca uma cláusula que diz que a função social da terra é a inclusão das pessoas dentro de um sistema produtivo, ou seja, essa propriedade, essa função principal da terra é gerar alimentos que permitam a subsistência da família que trabalha no campo, na propriedade, e também das populações urbanas, né? As populações que precisam do seu alimento não têm como produzir seu alimento nas cidades. Então, tem que ter um barateamento desses produtos justamente amparados pela função social da terra, algo que foi colocado dentro do Estatuto da Terra, dentro desse estatuto, né, a partir de 64, mas que em boa parte não foi cumprido. E a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma série de implicações justamente em relação à política nacional de reforma agrária. Né? Mas as implicações principais são: o Estado hoje, o Estado federal, o Estado nacional, não consegue, de alguma forma, aplicar a questão da reforma agrária que está lá em 64, vem de 64 para cá, 1964, nos governos militares, mas até hoje, né, passando a questão da ditadura, chegando aos governos ditos democráticos, né, os governos democráticos, eu não consegui ainda incluir as pessoas que estão à margem, principalmente no campo, as pessoas que não têm a propriedade, que não podem produzir os seus alimentos para a sua família e para as famílias urbanas, porque o governo não tem como investir e, ao mesmo tempo, por mais que ele tenha alguns capitais para investimento na reforma agrária, eu vou ter que lutar contra uma estrutura toda que é histórica, né? Estrutura de concentração no latifúndio. Ao mesmo tempo, eu vou ter uma presença política muito grande dentro das bancadas do Senado e da Câmara, né? Aquela velha bancada ruralista, que não vai abrir mão dos seus direitos de latifundiário, isso é difícil. Então, essas implicações políticas em relação à reforma agrária acabam impedindo o desenvolvimento da sociedade como um todo, porque ao mesmo tempo que eu tenho a pessoa permanecendo no campo, trabalhando, gerando alimentos para a sua família e para a população urbana, eu tenho a geração de empregos. É uma forma de eu empregar as pessoas e diminuir os índices nacionais de desemprego que vem aumentando no Brasil grandiosamente nas últimas 3 décadas. Bem, pessoal, uma dica de estudo interessante para a questão agrária no Brasil, a questão da produção também atrelada a isso, é o site da Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que tem como site www.embrapa.br,
onde vocês vão poder acessar uma série de informações a respeito das tecnologias, algumas implicações também em relação ao tipo de propriedade existente para esse tipo de tecnologia, né? Então é um site interessante para visualizar hoje as modernizações empregadas na agricultura e que tem na base um tipo de estrutura social, né, estrutura agrária, basicamente latifúndios e empresas rurais. Então, eu desejo para vocês bons estudos, né, e até a próxima aula. Na aula de hoje, estudamos a questão agrária mundial e do Brasil. As implicações dentro dos territórios, as implicações políticas, as implicações na população, né, dos continentes, dos países como a África, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. E vimos a estrutura agrária brasileira. As implicações políticas a partir de alguns estatutos, como o Estatuto da Terra, né, as implicações na formação de movimentos sociais que contestam essa lógica altamente concentradora no Brasil. Enfim, temas extremamente polêmicos e importantes para os estudos agrários sobre a geografia do Brasil e, por que não, a geografia do mundo. Bons estudos! Bem, professor, para o estudo sobre a questão agrária mundial e no Brasil, é interessante que você mostre para os seus alunos justamente as desigualdades existentes nesse sistema agrícola, nos sistemas agrícolas e nos sistemas agrários mundiais, né? A questão de mostrar tabelas e gráficos comparativos, delimitando basicamente o tipo de estrutura de cada país, né? Ou seja, a concentração da terra existe ou não, que tipo de propriedade eu tenho, números de propriedades, né, em relação a cada setor, quantos latifúndios eu tenho, né, se prevalece numa população, ou num estado, ou num país, um número de latifúndios maior do que de minifúndios, porque eu mostrando isso para o aluno, eu vou conseguir delimitar, definir e mostrar realmente para ele que existe ou não uma desigualdade social em relação à terra. Tá ok? Obrigado e até a próxima.